Olá, bem-vindos ao canal Rubricando. Eu me chamo Neide e eu reparei que eu nunca tinha feito um especial com um dos meus autores preferidos, só tinha feito de um. Então, para não deixar o outro com raiva, né, eu tô fazendo especial do Sidney Sheldon, que é um dos meus autores preferidos da minha adolescência e até hoje continua sendo um dos meus queridinhos. Então, assim, para a galera mais jovem, né, que não conhece esse autor maravilhoso, eu vou citar alguns livros dele que são muitos bons, né, na minha opinião. E eu vi poucas coisas sobre Sidney Sheldon, né, apesar dele ser muito famoso, um autor antigo, né, ele não está mais entre nós, né, ele já faleceu, né, já bem velhinho, né, com 89 anos, em 2007, né, e Sidney Sheldon, ele, para mim, ele continua sendo o grande mestre dos romances policiais e dos thrillers, né, de suspense, desse gênero investigativo, esse gênero de mistério. Então, assim, eu vou falar um pouco do autor, né, e algumas obras dele, né. O Sidney Sheldon, ele começou como roteirista, né, em Hollywood. Ele nasceu em Chicago, né, nos Estados Unidos. Ele tinha descendência judaica, russa, né, então muito cedo ele começou, né, nas suas aventuras de roteiro, né? Então o Sidney Sheldon, ele foi digamos, um autor completo. Ele tanto escrevia roteiros, né, como escrevia para teatro e também, por último, que acabou sendo sua grande paixão, né, a escrita por livros. Então, assim, o primeiro livro que o Sidney Sheldon escreveu foi A Outra Face. Esse aqui eu encontrei num sebo, né? Eu comprei ele por R$ 5 e foi o primeiro livro dele, né? Não, assim, hoje em dia os livros de Sidney Sheldon, eles estão um pouquinho salgados, caros, mas você encontra muito Sidney Sheldon em sebo, então você encontra muita coisa boa desse autor, por um preço legal, um preço bacana. Então, o Sidney Sheldon, ele sempre escreveu sobre o olhar feminino, né? A grande maioria dos romances dele tem como protagonista mulheres. E ele sempre citava isso em entrevistas, que ele dizia que mulheres têm uma gama maior, né, de se superar do que homens, né? Existem poucos livros dele onde o protagonista é homem, e um deles é A Outra Face, né, que foi o livro de estreia dele, que conta a história de um psicólogo que é acusado de assassinato, e o outro Lado do Espelho, né, que também o protagonista é um homem. Mas na sua grande maioria os livros do Sidney Sheldon são mulheres como protagonistas. E o que envolve a literatura do Sidney Sheldon? Ele sempre tem como base, né, a mulher, e sempre tem um mistério. Como o gênero dele é um suspense, um romance policial, sempre tem um assassinato, sempre tem alguma coisa a ser descoberta, uma briga. Naquela época, quem é mais velho, tem em torno dos seus 30 anos, sabe do que eu estou falando, que não existia aquela literatura direcionada para adolescentes, né, o que é o infanto, né, de jovens, né, entrando na adolescência, e adultos, como hoje em dia tem uma gama muito maior. Antigamente, o infanto juvenil era aquela coleção da Vagalume, né, ou não estou lembrada bem, mas não existia esse gênero. Então, ou você
lia aquela coleção Vagalume, né, que é o gênero bastante para adolescente, aventura, suspense, ou então você leria livros adultos, que é exatamente do Sidney Sheldon. Ele é um autor adulto, né? Ele escreve para adultos, a temática dele são relacionamentos, mistério, assassinato. Então, o Sidney Sheldon, ele pegou esse leque das pessoas, né, dos adultos, exatamente pelo suspense e pelo erotismo que tem nos livros dele, né? Você lê no Sidney Sheldon, você vê muita coisa que ele escreve sobre esse prisma, né? A violência, o erotismo da sua escrita, mas nada que seja vulgar, não é nenhum 50 tons de cinza, não, isso aí seria uma ofensa para Sidney Sheldon. O que eu falo é que o Sidney Sheldon, ele consegue pegar muito bem isso nos personagens dele, né? As heroínas dele são sempre mulheres fortes, mulheres inteligentes, mulheres sensuais, né? Como nesse livro Conte-me Seus Sonhos, onde a protagonista ela tem um grande segredo que você só consegue descobrir no final. Ele é aquele autor que você não consegue largar, gente. Quem lê Sidney Sheldon sabe o que eu tô falando. Você pega um livro dele, você não consegue largar enquanto não termina ele, né? Porque a história dele é muito contagiante. Você não consegue largar. Por mais, assim, não tem um livro do Sidney Sheldon que eu tenha lido que eu achei monótono. Ele não é um autor monótono, assim, na minha opinião. Então, o Sidney Sheldon, ele escreve sobre esse gênero dele. E um dos melhores livros que é o meu favorito de todo sempre, que é esse aqui, O Outro Lado da Meia-Noite, que eu reli, né? Como eu fiquei um tempinho fora, né? Não postei vídeos, eu li muita coisa. Uma das coisas que eu li foi O Outro Lado da Meia-Noite, que é o primeiro, que foi o segundo livro que ele lançou, e Lembranças da Meia-Noite, que é a continuação desse. E se você quiser ler Sidney Sheldon, ele não é aquele autor que faz como antigamente. Não existia essa série, aquela sequência de livros em série como hoje em dia existe. Cada livro dele é um livro único, com a história única, e o único livro dele que tem uma continuação é exatamente O Outro Lado da Meia-Noite. E outra coisa característica que foi do Sidney Sheldon, porque ele só escrevia locais onde ele conhecia. Então, Paris, Londres, ele colocou muito do que ele conheceu daqueles lugares. E outra característica dele é que o Sidney Sheldon, ele primeiro falava, né, para a secretária dele, né, contava a história, gravava, escutava para depois colocar no papel. Então, ele contava a história, né, ele gravava, depois ele colocava no papel e depois ele revisava. Então, sempre tinha aquela modificações dele, e os livros dele realmente chegavam a parecer um filme. Por isso que eu gosto tanto do Sidney Sheldon, porque é como se você estivesse pegando um livro dele, mas você vê que na sua cabeça você vê o filme todinho, né? Você consegue visualizar bem os detalhes. Ele não é um autor monótono, ele é um autor que ele é bastante direto. Outra característica dele, que ele fazia sempre nos livros dele, é que ele conta a história de cada personagem. Por exemplo, essa história são três mulheres, e ele conta a história de cada uma. Então, cada história é separada. Depois que ele conta a história de cada uma, ele vai juntando a história dessas personagens, né? E os personagens dele, os homens, são bastante impiedosos, são malvados mesmo, são cruéis.
As heroínas dele são mulheres lindíssimas, mulheres inteligentíssimas, né? Até as que não são bonitas são inteligentes ao extremo. E uma das características que eu gosto é quando o Sidney Sheldon coloca a história dele, que tem um assassinato e vai para o tribunal, não tem como. Você fica tensa e você se surpreende com o final daquele de tirar o fôlego mesmo. Eu não vou mentir, eu sou fã descarada dele. Não há um autor ainda desse gênero policial que eu li que superasse o Sidney Sheldon. Não tem autor igual a ele até agora onde eu li. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse especial. Eu vou falar alguns livros do Sidney Sheldon em breve, eu vou resenhar O Outro Lado da Meia-Noite, Lembranças da Meia-Noite. Esse aqui já tem no canal, a Outra Face também tem no canal. Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, por onde você começar a ler Sidney Sheldon. Ele não tem por onde começar, você pode pegar qualquer livro dele que você vai gostar. Um dos poucos livros que eu fiquei chocada com ele foi O Outro Lado do Espelho. Não é que eu não gostei, eu fiquei chocada pela forma como ele escreveu aquele personagem. Quem leu O Outro Lado do Espelho sabe o que eu tô falando. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa os barulhos, desculpa o coadjuvante que sempre aparece aqui nos meus vídeos, que são os galos, as galinhas dos vizinhos. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Se eu souber, eu respondo. Até mais, tchau.